Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, você empreendedor, empresário, trabalhador, comerciante, profissional em todas as áreas, nesta manhã de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, o dia do desfrute, mas estamos também na batalha. Que alegria estarmos aqui juntos para rezar o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E no sábado, a gente medita o Magnificat dentro do empreendedorismo. E a citação bíblica de hoje é retirado de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 53. Lucas, capítulo 1, versículo 53, diz assim: Encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aplicando dentro do empreendedorismo esse versículo do Evangelho de Lucas, no empreendedorismo, empresas relevantes são aquelas que resolvem problemas reais e atendem às necessidades da comunidade. Por isso que é importante você, empreendedor, você empresário, toda empresa ela presta um serviço, ela atende a uma necessidade de um público. É importante conhecer as necessidades para poder atender às demandas, as necessidades dos nossos clientes, seja com venda de produtos, seja com prestação de serviço. Então, vamos para a dica prática do dia de hoje. Faça pesquisas constantes com clientes para entender suas dores e ajustar produtos e serviços. Quando se fala para entender as suas dores, é justamente a necessidade. Aqui a gente tem uma hamburgueria. Eu conheço o meu público, eu conheço os meus clientes, eu atendo presencialmente, eu faço delivery, ou eu não faço, mas eu preciso escutar os clientes para que eu venha entender como eu posso ampliar, como eu posso atender às necessidades, implantar necessidades, serviços, produtos que ainda não existem dentro do meu empreendedorismo, mas que é desejo, que é vontade dos clientes. Então, analisar, avaliar, escutar para poder ampliar, atendendo à necessidade das demandas. E pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro do nosso negócio, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pedindo pela vida dos seus clientes e fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, reze pedindo a Deus pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Como foi essa semana? Foi boa, foi mais ou menos, foi péssima, foi ruim, não importa a situação, como tenha sido dentro dos teus negócios. O importante é você não parar e seguir com o coração grato a Deus. Se foi difícil, glória a Deus. No meio dos louvores, Deus habita. Se foi bom, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por todas as portas que foram abertas durante essa semana. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos,
de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você nesse momento a colocar diante de Deus o nome da tua empresa. Coloca diante no coração de Jesus os teus projetos, os teus sonhos, os teus planejamentos, as tuas metas, os teus sonhos, para que o Senhor venha em auxílio e que os seus sonhos estejam interligados aos sonhos de Deus, para que você viva com fidelidade, unidade e propósito. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, da nossa vocação. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina a nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados nesse momento. Visita, Senhor Jesus, cada cômodo, cada parte, cada gestão, cada equipe. Visita, Senhor Jesus, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua graça, a Tua força, o Teu amor, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que reza conosco o texto do empreendedor, de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo. E convido você a deixar teu like, deixa teus comentários, compartilha para que essa graça ela possa se expandir, para que outras pessoas também possam vivenciar esse momento de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Temos 7 áreas que precisamos investir nelas, que precisamos cuidar delas. Então, familiar, profissional, emocional, espiritual, afetivo, são as áreas que nós precisamos ter o cuidado. E aí a primeira é a espiritual, nos enchendo de Deus, nos fortalecendo de Deus para ir direcionando todas as outras áreas. Que o Senhor derrame sobre nós a força que nós precisamos para permanecer firme. Tem dificuldades? Tem. Louvado seja Deus que as dificuldades existem, porque elas nos fortalecem, nos fazem crescer e nos fazem dar novos passos. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Sábado trabalha
aí o teu horário, cumpre teu horário direitinho e lembra que é o dia do desfrute. Também vai desfrutar da grandeza de Deus na tua vida. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana abençoado, cheio de força, cheio de esperança, cheio de conquistas e de vitórias. E segunda-feira, com a graça de Deus, às 6h30 da manhã, estaremos aqui de volta com o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Estamos juntos na batalha até o céu. Tchau, povo de Deus!